Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo 704, 20º vídeo da influência moral do médium. Nos encontramos ainda na questão de número 227. Então, o que nós temos a dizer é a doutrina que diz isso. A mediunidade, ela independe da moral do médium. A mediunidade independe da moral do médium. O que isso quer dizer? Todos a possuímos. Todos. Como eu costumo dizer, que nascido de mulher na terra, todos a possuímos. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, todos. Os ditadores eram detentores de mediunidade, Gengis Khan, quem mais? Torquemada e outros ditadores aí no mundo que eu não vou falar nome, porque senão eu tenho uns 40 nomes aqui na cabeça, mas acontece que a gente tem que agir com bom senso, porque senão as pessoas podem pensar que isso não é um estudo e sim uma apologia a esses seres. Até nisso a gente tem que pensar, tá vendo só? Então, todo mundo é detentor da mediunidade. Só que mediunidade é uma coisa, dons mediúnicos é outra coisa. Você entendeu? Agora, a mediunidade independe da moral. Você entendeu? A mediunidade independe da moral. Mas a moral já depende da mediunidade. Que? Analisa só para você ver uma coisa. Isso é muito fácil. As faculdades mediúnicas, os dons mediúnicos, para você trabalhar corretamente, de acordo com os desígnios das leis divinas, para você trabalhar de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Ninguém é perfeito, mas é de extrema importância a necessidade incessante, essa luta incessante da mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Porque se o indivíduo não muda de comportamento, de atitude, de hábito, de moral, ele vai ser assessorado também, sim, por espíritos impostores, espíritos zombeteiros, charlatões, né? É esse nível aí que o assessora. Espíritos de guerra, espíritos de matança, porque é um canal, é uma ferramenta, a faculdade, aliás, a mediunidade. Agora, se o indivíduo deseja fazer o bem, ele tem que agir no bem. Ele tem que pensar no bem, ele tem que praticar o bem, ele tem que estudar os desígnios das leis divinas. Observe só para você ver o que nós estamos comentando. Então, você sabe que de onde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital
sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. É de acordo com a moral do médium. Se o indivíduo, que nós acabamos de dizer aqui, se ele é um depravado, né, se ele é um viciado, ele vai ter ali ao seu lado aqueles irmãos todos condizentes ao mesmo nível dele, intelectual e moral. Agora, se ele é uma pessoa culta, se ele é uma pessoa assim, pautada no amor, na caridade, não é? Espíritos nobres o assessora. Nós quem escolhemos? A sombra ou a luz? Nós quem escolhemos? Nós que escolhemos ficar um pouquinho mais na cama ou levantar mais cedo. Nós que escolhemos. É só mudar o canal. Você quer sintonizar os bons espíritos? É como, por exemplo, o rádio. Você está ouvindo uma música samba. Nada contra. Tem muitas pessoas que gostam, a gente respeita. Você está ouvindo um samba, você pensa assim, mas eu quero ouvir uma música clássica. Então você muda o botãozinho. Aí coincide você, né, deparar com uma ópera, uma coisa assim e tal, uma orquestra, né? E vem lá uma música clássica lá. Então depende da gente. Então, observa só para você ver. Se o médium é vicioso, é isso aí. Em torno dele se vê agrupar os espíritos inferiores. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Onde é que nós aprendemos tudo isso? Numa casa espírita séria que ministra cursos o ano todo de espiritismo. O ano todo, cursos de espiritismo. A casa que não ministra curso é meia que suspeita. A gente tem que entender da seguinte forma: os membros todos de uma casa, eles tá acima de 10 pessoas? Tá. Então, cursos, mais cursos, mais cursos e mais cursos. Não significa que de 10 pessoas para baixo também não tem que estudar. Tem que estudar. Mas é preciso um processo muito homogêneo, bastante afinidade, bastante seriedade, responsabilidade. Mas independente, todo mundo precisa estudar a literatura espírita dentro da casa espírita, através dos cursos, e fora da casa espírita, em casa. Gente, com todo respeito, as pessoas perdem tempo com novela. Tem pessoas que perdem tempo com filmes, que só polui a mente da pessoa. Filme de bang bang, de matança.
Futebol? 90 minutos de futebol? Para que isso? Ah, mas é o time do coração. Gente, do coração é Jesus. É Deus. É a autoevangelização. Ah, mas nós nos encontramos na Terra, nós temos que desfrutar também de alguma coisa aqui, Luiz. Gente, mas será que o fato de nós existirmos na Terra ocupando um espaço não significa muita coisa? Nós nos encontramos em dívida com Deus, só pelo espaço que nós ocupamos. Então, nós tínhamos que nos conscientizar-se disso. Então, olha só para você ver. Se o médio é vicioso, em torno dele se vê grupar os espíritos inferiores. Eu conheci um médium em São Sebastião do Paraíso, só não posso dizer nada não, nome nem lugar nenhum. Eu via assim num bar tomando cerveja e rabinho de galo. 1 hora antes dos trabalhos mediúnicos na casa espírita a qual ele trabalhava. Agora, como aqui está sendo dito, se o médium é vicioso, em torno dele se vê grupar os espíritos inferiores. Havia espíritos inferiores ali ao lado dele, porque semelhante atrai semelhante. Agora, perdendo tempo, ele na condição de médium, agindo daquela forma, encontrava-se, porque evangeliza-se esses espíritos não satisfazendo os desejos deles, mas instruindo-os a situações melhores. Você não educa o indivíduo mantendo-o no vício, e sim ajudando ele, trabalhando com ele, para que ele se desintoxique. Isso é lei divina. Então, olha só para você ver. Sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. Então, esses espíritos, eles ali se encontram sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. Então, não adianta você evocar bons espíritos se os médios já aderiram àquele nível de espíritos para estarem ali ao lado deles. Agora, veja bem, gente, uma coisa. Isso só acontece em casas espíritas não sérias. Porque nas casas espíritas sérias, isso é orientado. Nos cursos de espiritismo, isso é dito a todos os iniciantes, a todos os integrantes ali no curso. Tanto é que nunca que devemos priorizar numa casa espírita a manifestação de espírito. A prioridade na casa espírita, é a autoevangelização, é a autoeducação do nosso eu.
A casa espírita é como se fosse uma escola, uma faculdade, aquela alma que se encontra ali no corpo físico estudando. Então, não se deve priorizar. A prioridade não é receber espírito de imediato. Quando comentamos aqui, quando levamos ao conhecimento das pessoas, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos, 8, 10, 15, 20 de estudo, que devemos nos preocupar com a comunicação com o mundo espiritual. Muitas pessoas podem até pensar, mas que palhaçada é essa, hein? Mas porque as pessoas se esquecem que o médium é a ferramenta. O médium é o trabalhador. E enquanto o trabalhador não está pronto, o trabalho não aparece. Isso é lei divina, gente. Enquanto o trabalhador não está pronto, o trabalho não aparece. Como descascar uma laranja com uma enxada, com um machado, na falta da faca. É preciso analisar isso. A prioridade é a auto-evangelização do nosso eu. Sabe por quê, gente? Porque qual a diferença entre todos nós médiuns que nos encontramos na casa espírita, integrantes que se encontram na casa espírita encarnado? Qual a diferença entre todos os encarnados com os desencarnados? A diferença é que os desencarnados encontram-se na erraticidade, sob o amparo e a proteção da providência divina, e todos nós nos encontramos no corpo físico, cabendo a todos nós cuidar de nós. Nós temos que nos preocupar na casa espírita com os encarnados e não com o desencarnado. De jeito nenhum. Chega uma pessoa na casa espírita pela primeira vez, ali debatendo, com convulsão, querendo receber espírito daqui, recebendo espírito dali. Você tem que acalmar aquela pessoa. No início você tem que acalmar aquela pessoa e perguntar àquela pessoa se você já foi a algum psicólogo? Não. Você já foi a algum psiquiatra? Não. Então você deve ir ao psiquiatra, ele deve diagnosticar o teu caso, porque pode ser que o que está acontecendo com você não passe de um transtorno neurológico. Agora, depois que é diagnosticada e em tratamento, retorna à casa espírita aqui, que nós vamos dar sequência. Mas você está me chamando de louca? De forma alguma. Sabe por quê? Porque você, indo ao psicólogo, ao psiquiatra, depois você vindo aqui, você vai aprender que o primeiro espírito, a primeira alma a ser evangelizada, a primeira alma a ser doutrinada, a primeira alma a ser beneficiada 100% é você que está no corpo físico. A doutrina dos espíritos é para beneficiar aqueles que estão no corpo físico.
A doutrina dos espíritos não é exclusivamente para os desencarnados. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós temos que nos evangelizar na doutrina dos espíritos. Nós temos que nos educar na doutrina dos espíritos. Se quisermos ajudar os desencarnados. Ninguém ajuda ninguém sem antes conhecimento de causa e de efeito. Eu estou dizendo alguma besteira? Você vai confiar a construção da tua casa a um gari que só entende de reciclagem? Graças a Deus, que profissão mais nobre, né? Mas você vai confiar? Não, você vai confiar a tua casa, a construção da tua casa, a um construtor, a um pedreiro. É por aí em diante. Então, olha só para você ver. Sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são. Olha as qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos. A bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor do próximo. Agora, se você não se acerca-se da literatura espírita e se instrui anos e anos, você consegue amealhar estas virtudes? De forma alguma. Agora, olha só para você ver. O desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são. Olha para você ver o lado contrário. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, é uma questão assim da pessoa ler, raciocinar, ruminar. Você sabe o que é ruminar, né? A vaca, ela come o dia todo a grama e manda lá para dentro, no estômago. Existe um processo no organismo da vaca que à noite, quando ela deita, né? Ela deita. Aquele processo no estômago dela rumina. Volta aquele capim, aquela grama que ela comeu, toda à boca dela. E ali ela começa a triturar. Isso chama-se ruminar. Então nós temos também que ruminar tudo que nós analisamos, tudo que nós estudamos. Nós temos que ruminar. O que é no nosso caso? O dia inteiro. Tem pessoas que se preocupam em ler um livro por semana. Com todo respeito, cada um faz o que quer, mas isso é super errado. Porque não dá tempo da pessoa aprender. Mas leia um capítulo por semana para você ver o que acontece. Daí a pouquinho você tá igualzinho um professor. Ou igualzinho uma professora. Isso aí depende da pessoa. É uma questão assim de bom senso. Não adianta atropelar.
né? Então, olha só, os defeitos que os afastam são o orgulho, os defeitos que afastam os bons espíritos. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, você quer reconhecer, você pretende reconhecer determinados médios, determinadas pessoas, analise a forma de vida. Analise o comportamento, a ética, a moral daquele indivíduo. Mas não só analise, como também estude a tua forma de ser. Não exija do outro o que você ainda não possui. Só exija do outro aquilo que você sabe que você possui em excesso. Porque se ele te pedir ajuda, você vai abrir mão do que você possui em excesso, transferindo a ele sem a necessidade de auto se punir, de auto se torturar. Então é mais ou menos assim, vamos para o próximo vídeo.